Olá, gente querida que segue o canal Filosofia em Movimento e o canal Paz e Bem. Esse projeto, Alessio e eu fizemos para o canal Paz e Bem, que é um canal sobre diversidade religiosa, espiritualidade plural, ecumênico. E a gente, então, fez esse projeto, eu e o Alessio, para falar, no primeiro momento, né, sobre as encíclicas. Tem coisas sociológicas, né, políticas, muito interessantes nas encíclicas. A gente já fez algumas, está aqui no canal Paz e Bem, quanto no canal Filosofia em Movimento, e hoje a gente vai falar sobre uma encíclica que fala sobre a questão operária. Né, Alessio? O nome dessa encíclica é Rerum Novarum. Então, a gente vai fazer esse comentário tendo em vista a influência dessa encíclica sobre as leis trabalhistas. Tá. Lembrando que não só sobre as leis trabalhistas brasileiras, mas também, por assim dizer, sobre o próprio tecido social brasileiro. Brasileiro por quê, meu público? Brasileira porque se trata do que interessa ao nosso público. Na verdade, a Rerum Novarum ela tem uma influência sobre várias legislações nacionais. Ela é um verdadeiro divisor de águas na história da legislação trabalhista e na própria história da igreja. Porém, a gente vai fazer uma leitura focada naquilo que se convencionou chamar, que a própria igreja chama de doutrina social da igreja. E vamos, tendo em vista que ela já tem uma certa idade, depois a gente vai entrar no contexto histórico que incidiu a edição e a publicação dessa encíclica. A gente vai tentar fazer uma abordagem que visa resgatar e entender o verdadeiro legado da Rerum Novarum e a sua atualidade, que é isso que interessa ao nosso público. Prossigamos. O palco é teu, Alessio. Então, vamos lá. A Rerum Novarum, ela é do Papa Leão XIII. Ela tem por temática a condição dos operários, a questão operária, e ela foi editada em 1891. Não, mas é muito importante as pessoas entenderem que nem sempre o trabalho foi considerado um trabalho operário, que essa categoria ou esse tipo de trabalho ele é novo na história, que é o trabalho do operário, ou a formação dessa classe, a classe do operariado, né? Isso é uma coisa nova na história e é algo tão importante que o Papa, no século XIX, fez uma encíclica apenas para tratar do bem, do direito, né, de como que o cristianismo pode entender a questão operária. Isso. Então a data dela é 15 de maio de 1891. Vamos fazer uma breve explanação sobre esse ano. O que tinha acontecido 2 anos antes dessa encíclica aqui no Brasil, Fernanda? O nosso público sabe? Na verdade, 3 anos antes. A abolição da escravatura. Declaro libertos os cativos do Brasil. A escravatura foi abolida 3 anos antes da Rerum Novarum e a consolidação das leis do trabalho só vai se dar em 43, também no mês de maio. Olha como é interessante. A Rerum Novarum é de maio, é de 15 de maio. E a CLT, a consolidação das leis do trabalho, é de 1º de maio de 43, portanto, 50 anos após. Há um contínuo histórico. Lembrando que a CLT é obra, né, de Getúlio Vargas. Eu quero lembrar, só um parênteses que eu quero lembrar para o nosso público aqui, por que a gente tem uma tulipa aqui no vídeo. Porque ela é o símbolo internacional do Parkinson. E a gente, e o Alessio vive com o Parkinson, né? Lida com o Parkinson, é um parkinsoniano, há mais de 10 anos. Então, a gente resolveu fazer dessa condição aqui do nosso vídeo também um trabalho assim, de dar visibilidade ao Parkinson, de compreender o Parkinson, de dar espaço para essa questão parkinsoniana. Por isso que a gente tem aqui o símbolo internacional do Parkinson. Dito isso, continuemos.
Tá. Eu havia prometido para o nosso público que a gente vai abordar a Rerum Novarum à luz da doutrina social da Igreja. E a doutrina social da Igreja, ela tem um compêndio. Então, esse é um texto muito importante chamado Compêndio da Doutrina Social da Igreja. E inserido nele, nós temos um resumo da Rerum Novarum. Então, na doutrina oficial da Igreja, tem esse resumo da Rerum Novarum que eu vou ler agora. É o parágrafo 90 desse texto, que é a doutrina social da Igreja Católica. Diz assim: a Rerum Novarum enfrentou a questão operária com um método que se tornará um paradigma permanente para o desenvolvimento da doutrina social da Igreja Católica. Os princípios afirmados por Leão XIII serão retomados e aprofundados pelas encíclicas sociais sucessivas. Toda doutrina social poderia ser entendida como uma atualização, um aprofundamento e uma expansão do núcleo originário de princípios expostos na Rerum Novarum. Com este texto corajoso e de longo alcance, o Papa Leão XIII conferiu à Igreja quase um estatuto de cidadania no meio das variáveis realidades da vida pública. E escreveu esta palavra decisiva, que se tornou um elemento permanente da doutrina social da Igreja, afirmando que os graves problemas sociais só podiam ser resolvidos pela colaboração entre todas as forças intervenientes, e acrescentando também: quanto à Igreja, não deixará de modo algum faltar a sua cota parte. Então, pessoal, o Compêndio de Doutrina Social da Igreja reconhece oficialmente a importância, reconhece e resgata a importância do legado da Rerum Novarum. O que nos vai ocupar é o extravasamento da Rerum Novarum para fora dos muros da igreja. Ou seja, os ecos da Rerum Novarum na legislação posta, no caso que nos ocupa, pela legislação brasileira. Então, nosso objetivo é bastante prático. Atentem para a nossa Constituição Federal. Eu mandei o terceiro link ali para ti, Fernanda. Coloque na tela, por favor. Produção. Tá. Muito bem. Faça Ctrl F e digite função social. Lê para mim o inciso 23 do parágrafo 5º da Constituição Federal. Diz assim, que a propriedade atenderá à sua função social. Onde é que isso está? Isso está, meu povo, no famosíssimo, não preciso estudar direito para saber, no famosíssimo artigo 5º da Constituição Federal. É simplesmente o mais importante artigo do mais importante texto da lei brasileira. O artigo 5º, que é o catálogo de direitos fundamentais da pessoa humana. E ali está positivada a função social da propriedade. De onde isso veio, vamos catar no Compêndio Social da Igreja. Toca para lá, Fernanda. Compartilhar tela. Compêndio. Compartilhar. Foi. Agora você leia para nós um fragmento da parte final da 4ª linha. Reafirma o direito à propriedade privada. Reconfirma o direito à propriedade privada, evocando-lhe a sua função social. Bingo! A propriedade privada, evocando-lhe a sua função social. O que o legislador brasileiro constituinte de 88 fez? Ele foi lá no Vaticano, pegou o compêndio de doutrina social da igreja, fez um Ctrl F e textualmente disse: a propriedade atenderá à sua função social. Então faça o seguinte, vai em função social de novo na caixinha do Ctrl F e dê um Enter. Agora leia para mim 178, a primeira frase.
o ensinamento social da Igreja exorta a reconhecer a função social de qualquer forma de posse privada. Olhe só o que eu estou dando mumbu para o nosso povo. Isso aqui remete, inspira, orienta o texto constitucional de 38. Por quê? Porque lá está escrito, fixando o texto, a propriedade atenderá à sua função social. Lembra disso, Fernanda? Sim. Então, vamos voltar para a caixinha do Ctrl F e vamos dar um novo Enter. O equilíbrio entre a esfera pública e a privada, com consequente reconhecimento da função social do privado, uma adequada responsabilização do cidadão no seu ser parte ativa da realidade política e social do país. Tá, vamos lembrar aqui para o pessoal que a gente está lendo um compêndio da doutrina social da Igreja Católica, tá? Eu acho que aqui a gente já não precisa mais prosseguir, porque está suficientemente assentada a ideia de que a doutrina social da Igreja, no aspecto, inspirou o próprio texto da Constituição brasileira. Agora me diz, meu povo, e me diz, professora, isso não é pouca coisa, concorda, Fernanda? Mas aqui esse parágrafo que foi, de novo, função social, Alex, que é a empresa e seus fins, eu acho interessante justamente porque vai especificar a questão da empresa mesmo, né? Da vida empresarial. Então, toca-lhe pau, Marco Velho. Então, fala assim, ó, a empresa cumpre também uma função social, criando oportunidades de encontro, de colaboração, de valorização das capacidades das pessoas envolvidas. Na empresa, portanto, a dimensão econômica é condição para que se possam alcançar objetivos que não são apenas econômicos, mas também sociais e morais a perseguir conjuntamente. Mas o que nos ocupa é a Rerum Novarum. Então vamos ao texto da própria Rerum Novarum. Pronto, agora estamos na Rerum Novarum. Tá, então veja só. Por que esse papinho de função social da propriedade privada? A história da humanidade tem sido, até os dias de hoje, a história do quê? Da luta de classes. Onde é que está isso? Isso é decoreba do manifesto. Então, o que Marx vem dizer? Que o motor da história é a luta de classes. Mas a Rerum Novarum não concorda. E aí ela vem com um papo mega furado que a gente vai desbaratar aqui para dar a origem, o DNA dessa história de função social da propriedade privada. Digita para nós a palavra luta, Fernanda. Não luta, mas concórdia de classes. Ai, que lindo, que meigo, né? É apaixonante. Alguém em pleno século XXI, depois de nazismo, fascismo e genocídio transmitido online para todos os smartphones da Via Láctea, em razão do apossamento de bens que não lhe pertencem, a gente vai entrar nessa canoa furada de concórdia de classes, Fernando. Mas um pouco também dessa encíclica é justamente substituir a utopia comunista pela praticidade, vamos dizer assim, do bem-estar social, né? É uma forma de conter o avanço comunista também pela ideia do bem-estar social, que foi uma coisa que funcionou na Europa também, né? Só. Né? E há um custo que é externalizado para a periferia. E ao custo de todos os países colonizados, exatamente. Ao custo das mulheres também. Exato. Então, quando a gente fala da função social da propriedade privada, é uma pílula dourada, é um placebo que a igreja oferece como resposta ao capitalismo. As contradições
irreconciliáveis no interior do sistema do capital e do seu modo de produção, que não existe sem uma base exploratória do homem pelo homem. Faz isso no sentido de dizer assim, olha, é possível criar uma vida digna fora do comunismo. Ela quer acreditar nisso, por quê? Porque também tem aquela ideia de que a igreja é o ópio do povo, é uma crença, vamos dizer assim, ou uma falsa crença de que o comunismo ia destruir o espírito religioso, né? Então, essa leitura de que a igreja é o ópio do povo está mal contada e é um Marx que não foi lido, porque Marx não fala isso. Marx não fala que a religião é o ópio do povo. O que Marx fala, então? Eu li, Fernando. A metade de frase que ficou famosa é: a religião é o ópio do povo. Porém, essa não é a perspectiva marxista. Isso é o que se vende para detratar o Marx. É uma simplificação abusiva de Marx. Na verdade, Marx diz assim: a religião, no contexto do capitalismo, modo de produção capitalista, tanto pode servir como ópio do povo, como ela de fato é o último suspiro do oprimido. A última porta que o oprimido vai bater para buscar a sua libertação. E isso é muito bonito. E essa é a frase completa. Embora tenha esse aspecto assim da igreja ter também se posicionado nesse período, né, das grandes revoluções, ou nesse movimento das grandes revoluções, dentro da lógica da social-democracia, do que seria um capitalismo regulado pelo Estado, né, em função do bem-estar social, embora tenha esse lado que a gente fala, mas isso aí também ajudou a criar uma paranoia anticomunista dentro dos sentimentos católicos, né? Mas também ela entende que é preciso uma comunidade de sentimentos solidários e de práticas solidárias, né? Que não é apenas caridade, mas que é organização econômica, distributiva e etc., né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante, tirando esse ranço anticomunista. Ela não é uma teoria do vire-se na oração, né? Tanto é assim que você está dizendo que eu sugiro que a leitura se aprofunde e você vai verificar que a renovaram dá diretrizes, incentivos e exorta a classe trabalhadora a se organizarem em sindicatos, Fernanda. Fernanda, vai na Constituição de 88 e digita assim: domingo. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Olha o que a Constituição, o mais importante texto da pirâmide legislativa brasileira, está nos dizendo no seu artigo 7º. O que é o artigo 7º? É o catálogo dos direitos do trabalhador. Neste catálogo não exaustivo, ele não exclui outros direitos que a lei garante. Está expressa a recomendação constitucional de que o descanso do trabalhador se dê aos domingos. Vamos ver de onde veio essa inspiração. Compêndio. Pronto. No meio do parágrafo 284, os fiéis durante o domingo e nos demais dias santos de guarda devem abster-se de trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria do dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. Repouso no domingo, descanso conveniente do espírito e do corpo no domingo. Então, a igreja recomenda que, assim como Deus descansou da obra que fizera, o ser humano, que é a imagem desse Deus cristão, também repouse. Esta teologia, essa visão teológica é albergada, é reconhecida, é positivada, é sancionada, é
amparada pela própria Constituição Federal. Isso é pouco, professora? É. Agora vamos para a quinta ocorrência. Não, a quinta ocorrência já é uma citação do João Paulo II. É essa que eu quero. Eu quero que tu cite João Paulo II. Ah, tá. Então ele fala a celebração do domingo, dias simultaneamente 1º e 8º, orienta o cristão para a meta da vida eterna. Tá, então me diz por que é domingo. Eu vou dar uma explicação matemática. O domingo é o primeiro, porque é o dia anterior à segunda, e é o dia posterior ao sábado, portanto, ele é o 8º. Então, na matemática de João Paulo II, primeiro igual ao 8º, porque o primeiro é o domingo, que é também o 8º. Na matemática, o que é o número 8 deitado? Ele é símbolo do quê? O númerozinho 8 deitado, assim, ó. É um infinito. Exato. E qual é o infinito na teologia? Não é Deus? Olha a mística, jovem místico. Você é jovem mística? Eu sou jovem místico. Então tá, então pronto. Temos aí a influência da Rerum Novarum, da doutrina social da Igreja, nas leis brasileiras, nas leis de trabalho e na Constituição. E creio que nós demos uma boa contribuição para o enriquecimento deste debate. Então tá bom, obrigada, gente. Ó, quem quiser colaborar com o nosso trabalho, que isso aqui leva tempo, estudo, tal, manda um Pix, envia um Pix aqui para colaborar com o esforço que a gente faz, tá bom? Um grande abraço para vocês. 50 minutos, né, professora? Então,